karma é uma expressão muito antiga dentro do hinduísmo e que foi adotada pelo espiritismo no sentido de transgressões, dívidas espirituais, coisas que temos que resgatar na nossa vida, a fim de consertar o nosso passado para quando partir para a luz, não levarmos conosco esses novos problemas, para que isso não fique continuamente nesta barreira, nessa roda de samsara, como processos para pagar. Isso envolve desde crimes de outras vidas, dívidas, falhas de nossas ações, e tudo isso de alguma forma acaba impulsionando na nossa vida cotidiana. Mas as pessoas comentam que, mas eu vi muitos magistas dizendo que não existe karma, porque somos dotados do livre-arbítrio. Concordo que temos livre-arbítrio. Este é o grande fio da ordem cósmica que impede que a gente consiga fazer todas as coisas na magia como um milagre, mas que também protege a humanidade de que magistas possam virar verdadeiros super-heróis ou ditadores do mal para mudar o mundo de acordo com a sua vontade. Porém, o mesmo livre-arbítrio que nós temos é o livre-arbítrio que antes de reencarnar, desencarnar, deixar a carne, encarnar, receber a carne. Nós assumimos a fim de consertar aquilo que deixamos para trás mal resolvido, para que, novamente, quando tivermos o nosso desencarne, como todos teremos no devido tempo, na hora certa e no momento escolhido, possamos deixar para trás esses problemas ao qual a gente acertou quando viemos de trazer uma evolução. Então, tudo que passamos em outras gerações que foram mal resolvidos, acabamos trazendo isto para esta encarnação. Vou trazer um exemplo pessoal. Em outra passagem que eu tive, eu tinha uma ordem e acabei, por motivos pessoais, sendo bem breve nessa outra vida, trazendo coisas à tona que não era para ter trazido à tona de conhecimento. Entre os meus, entre a oposição da época que eu vivi, acabei sendo preso e, como castigo, cortaram a minha língua, e por isso, nessa vida, vim com esse problema de dicção, de calo nas cordas vocais. Estou trazendo apenas um exemplo. Assim como existe, por exemplo, pessoas que tiraram a sua vida não querendo esperar o último minuto da morte. Acabam vindo a essa vida tendo apenas um pouco tempo de vida, às vezes minutos, às vezes meses, em alguns casos alguns anos, e acabam desencarnando, porque não vieram a essa vida para ter uma vida completa, mas apenas para cumprir este resíduo de tempo para que a sua ficha espiritual estivesse pronta para viver ou enfrentar uma nova dimensão, uma nova etapa de vida espiritual, a fim de buscar o seu processo de edificação. Em alguns casos, alguns clientes me comentam, me perguntam sobre, infelizmente, pessoas que nascem com muitas depredações físicas, deficiências, tanto físicas como mentais, o porquê que essas crianças vieram ao mundo sem ter ao menos uma possibilidade de uma vida normal, sem problemas físicos, sem problemas mentais, para poder ter a oportunidade que muitos de nós tivemos. Em muitos desses casos, não vou generalizar como todos, são pessoas que em outra vida tiraram a sua vida de forma, infelizmente, tenebrosa, se atirando de um grande penhasco, se atirando para dentro de alguma coisa que as despedaçou. E essas moléstias que prejudicaram, que depredaram seu corpo físico, acabaram vindo nesta vida como forma de pagar pelas suas escolhas erradas, a fim de resetar a sua vida espiritual negativa, para poder evoluir para um processo muito melhor no desencarne.
Alguns são espíritos que realmente, em função de atrocidades que realizaram em outras vidas, tiveram realmente uma verdadeira passagem no Daaf, no abismo, com muito tormento, e este processo de purificação espiritual em determinadas zonas escuras, as zonas malvas, acabaram literalmente destruindo a sua mente espiritual, de forma que nessa vida elas acabam vindo com essas sequelas. Mas todas as pessoas, antes de encarnar, elas optam por essa escolha de aceitar esse desafio, de aceitar essa problemática, ao invés de escolher por várias vidas para corrigir o mesmo problema, vim de forma total, apenas uma vida para resetar tudo que tem que passar, para realmente, ao deixar este véu, poder assumir uma função, um lugar na árvore da vida muito melhor para o seu estabelecimento espiritual. Então, este processo de karma tem muitas prerrogativas que trazem para que a pessoa esteja passando pelo que está vivendo. Às vezes, uma pessoa que era muito dominadora, uma pessoa que realmente colocava muitas mulheres em uma situação de atrito, de infelicidade nessa vida, acaba vindo como uma pessoa que está sempre sofrendo por amor e que não consegue aceitação, que não consegue uma situação de igualdade nos seus relacionamentos. Há muitas situações que podem influenciar no karma. E aí, neste caso, existem rituais para o corte kármico, onde você trabalha para que este corte de kármico seja desfeito, para que a pessoa possa ser perdoada pelo seu karma, com uma barganha de troca, às vezes uma situações de caridade, às vezes uma mudança de atitude que será muito melhor para outras pessoas na sua volta, a fim de consertar e melhorar a sua posição enquanto humano em sociedade, o seu comportamento de amor para com os outros. Então, existem muitas finalidades de barganha que no ritual de corte de karma é negociado, é conversado com os deuses, para que a pessoa possa ser perdoada dessa dívida e, melhor ainda, se ela aceitar corrigir essas atitudes, transformar o karma, dívida, em dharma, bônus espiritual, a fim de começar a colher mais abundância e prosperidade para que possa se tornar uma pessoa mais feliz, mais realizada na sua vida. Então, o corte de karma é um ritual que, dentro da minha experiência, realizo muito, aonde às vezes até no ritual de união amorosa, muitas vezes você não consegue uma assertividade com o trabalho espiritual, porque não basta querer amarrar, não basta querer fazer uma dominação, não basta apenas querer unir, mas você precisa desfazer o karma que está escrito que essas pessoas, que este casal, que em outra vida viveu junto e que se reencontrou nessa vida, que estavam com o karma de não ficar juntos nessa vida, seja desfeito, para que os seus caminhos possam voltar a ficar unidos e para que nessa vida possam ser felizes daqui para frente, diferente do que aconteceu em outra vida por motivação de terceiros, por motivação de outras situações que impediu a sua felicidade. Então, trazendo um pouco deste conceito de karma e dharma, para que as pessoas possam entender. Temos o livre-arbítrio, como temos o livre-arbítrio de não acreditar no karma e continuar com a nossa situação como estamos. Mas aí, pergunto, isto resolve? Isso ajuda? Na maioria das vezes, não. É que nem algumas situações que as pessoas trazem, eu não consigo ser próspero, eu não consigo realizar nada na minha vida. E muitas vezes isso não é uma falta de inteligência, não é uma falta de sabedoria, não é uma falta de conhecimento de empreendedorismo, mas porque aquela pessoa está trazendo motivações kármicas que não são nem de outras vidas, são dessa vida. Como assim? Até um ato de repulsa, um ato de não perdão, um ato de raiva de alguém que lhe fez mal e você não consegue tirar da sua mente, você não consegue tirar do seu coração, acaba influenciando nessa questão de karma. Às vezes é muito melhor perdoar, mesmo que você não consiga diretamente, mas perdoar no sentido de não se importar,
de deixar para a espiritualidade este problema e não carregar consigo, porque a sua mente se esvazia, o seu coração não pesa e você não carrega este karma contigo, você não carrega essa pessoa contigo, porque isso ocupa espaço na tua bagagem e não deixa espaço para você prosperar. E o pior, às vezes certos traumas, certos sentimentos de raiva, certas mágoas, é tão profundo que além de você carregar isso contigo na tua vida inteira, não permitindo você ser feliz no amor, não permitindo você ter uma vida tranquila em família, não permitindo você ter sucesso na sua vida profissional e nem se concentrar nos seus estudos para evoluir, como isso se torna tão negativo que se torna como se fosse um câncer, um tumor de células malignas. E esse sentimento negativo, essa raiva, essa ira, se transformará no karma que você vai ter que corrigir e resgatar em uma outra vida que você vai ter que voltar. Então, trazendo um pouco de esclarecimento de karma e o porquê realizo muitos rituais de corte kármico.